Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje, então, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 44. Eu sou Felipe Moura e esta aula, na verdade, tinha sido preparada para a semana passada, mas eu tive um pequeno contratempo, de saúde e acabei deixando para esta semana, graças ao Eterno já superado. Bom, o capítulo 44 do livro de Gênesis, ele vai dar sequência à história de José e nós vamos começar a nos aproximar aí do clímax dessa história, a história do confronto, principalmente entre José e os seus irmãos. E essa parte, o capítulo 44, ele é um capítulo interessantíssimo porque é um dos casos em que, quando a gente olha para as camadas de texto dentro da Torá, nós vemos que a história ela se modifica bastante, à medida em que a gente começa a olhar para camadas, as camadas primeiras, as mais profundas. Quem conhece, tem assistido às nossas aulas, sabe do que eu estou falando. Se você não costuma assistir às nossas aulas, isso talvez não faça tanto sentido para você, não sei até que ponto você tem familiaridade com esse tema, mas desde aí do início, das narrativas sobre os patriarcas, a gente fala bastante sobre essa questão das camadas textuais aí da Torá. Muito bem, vamos falar então sobre o capítulo 44 aqui. Primeiramente um resumo, José secretamente coloca o cálice de prata na saca de Benjamim, enquanto os irmãos começam a viagem de regresso a Canaã. Então a gente viu que os irmãos de José tinham ido ao Egito comprar mantimentos, comprar alimentos, etc. E de repente, então, nós temos uma situação em que José diz para eles que eles eram espiões, e aí ele fala que, para provar que eles não eram espiões, que eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, que era irmão de mãe, também de de José, e aí então os irmãos vão e trazem Benjamim. Nós temos também, olhando para todas as camadas de texto, um Jacó muito relutante e Judá assumindo a liderança do grupo e dizendo que ele se responsabilizaria por Benjamim, algo muito diferente daquilo que aconteceu com José. Boa parte dessa narrativa tem essa tônica de reversão de situações. Isso era muito comum para a cultura semita. Por isso que é muito difícil, quando a gente fala sobre a Bíblia hebraica, a gente falar nos moldes da nossa cultura, onde existe uma expectativa das pessoas de que o relato seja simplesmente um relato histórico. Eu vou só dar conta de contar historicamente o que aconteceu. E na cultura semita não. Existia uma preocupação muito grande em trabalhar uma série de temas que eram relevantes para eles. E a Bíblia foi escrita dentro da cultura deles. A gente não pode esperar da Bíblia a mesma coisa que você espera de um texto do Brasil século XXI. Muito bem, então o que a gente podia esperar daquele texto? Primeiramente, essa coisa da temática da reversão da sorte. Então as histórias elas eram narradas de uma maneira toda especial para poder mostrar o quê? Que o infortúnio ele vai ser totalmente revertido. E isso servia muito de inspiração para eles, para poder andar em retidão, no sentido de que, se você está no caminho certo, todo aquele, entre aspas, azar vai ser revertido. E a gente usa isso até hoje. Por isso eu digo, você ler a Bíblia hebraica da maneira correta vai fortalecer muito a sua fé. Se você ler da forma errada, você vai começar a ficar com a impressão de que os ateus estão certos, de que a Bíblia é um livro extremamente fantasioso. E, na verdade, não é nada disso, é apenas uma questão dela ser lida adequadamente dentro do seu propósito e estilo literário originais. Bom, então voltando aqui à história, ele envia o seu mordomo em perseguição, e esse último ordena aos irmãos para descarregar suas sacas, onde naturalmente o cálice é encontrado. Os irmãos retornam ao Egito e Judá implora pela vida de Benjamim. Então esse é o resumão do capítulo 44, tal qual nós o conhecemos. Esse resumo foi escrito pelo Tzemaiori, um dos maiores exegetas da Bíblia hebraica da atualidade. Muito bem, então vamos falar agora das camadas. Como eu disse para vocês, esse texto em particular, ele é um texto que ele mudou muito ao longo do tempo.
tá? Ele foi escrito em 3 camadas, né? A gente sabe disso pela temática, pela linguística, né? Vamos dizer assim, pelas quebras narrativas, por palavras, né, que são posteriores e que foram agregadas ao texto, enfim, né? Tudo isso ajuda a gente a entender as camadas de composição do texto, né? Muito bem. E a primeira camada de composição ela foi escrita em Israel, também conhecido como Reino do Norte, né, por volta do século 8, né, meados do século 8 antes da Era Comum, né? E aí os textos, né, de Israel dessa época eles não são tão preocupados com moralidade, né? Eles têm algumas características interessantes, né? Primeiro, o uso muito intenso do termo Elohim, né? Assim, a divindade, né, de Israel era Elohim, né? Então eles tinham ali muito fortemente influência cananeia, né? Influência de adoração a El, que era o deus-chefe do panteão de Israel, né? Daí o nome, inclusive, né? Israel, né? Mas para os israelitas, né? Vamos dizer assim, você tinha El Elohei Israel, né? Não era El, o mesmo El dos cananeus, Toro El, né? Mas sim já uma nacionalização do conceito da divindade, né? Depois, o Reino do Sul vai amalgamar isso com o tetragrama, né? E aí você vai ter uma divindade que passa a ser conhecida como tetragrama e também como Elo, Elohim, né? E outros epítetos aí são agregados, né? E por fim, o último estágio dessa evolução já é uma ideia, né, de que aquela divindade não era só a divindade de Judá e de Israel, mas que havia uma única que era a divindade global e mundial, né? Então, e assim chegou o monoteísmo até nós, né? Israel não foi o único povo a desenvolver conceitos monoteístas, né? Eu falo disso na aula de fundamentos monoteístas, aliás, no curso avançado de monoteísmo, né? Então, que na verdade, vamos dizer, né, o monoteísmo ele é produto de uma evolução cultural, filosófica, né, assim, até você entender que está tudo interligado no universo, que tem uma força regente por trás, isso vai muito tempo, né? Muito bem. Mas então, a narrativa do Reino do Norte também tinha uma outra característica, que ela não era tão preocupada com moralidade, né? Assim, a ideia de você viver uma vida mais reta, mais íntegra, ela é secundária, tá, aos planos da divindade, né? Então, os personagens eles não são descritos tanto nessa linha, né? Assim, é muito mais se você está alinhado com os planos do Eterno, né, do que se o que você está fazendo é correto, tipo a ideia de mentir, de matar, de roubar, enfim, né? Essas coisas todas elas são meio que ok se estiver alinhado com o propósito da divindade, né? Ao passo que os textos já mais pós-exílicos, eles são altamente, vamos dizer assim, altamente recheados de uma moral que diz que não, isso não pode, isso não deve, né? E personagens que fazem isso acabam colhendo consequências desse tipo de atitude, né? Muito bem. Então, no texto do Reino do Norte, o que acontece? Você tem só o relato da procura pela taça, tá? Você não tem, né? Esse é um texto, é muito engraçado porque as camadas posteriores elas meio que estragaram uma parte do texto. Em que sentido? No sentido da surpresa, né? Assim, o texto original, né, da camada mais básica dele, mais inferior, né, com a linguagem mais primitiva, mais do Reino do Norte, etc., você não tem o spoiler, né, aquela parte em que José aparece colocando, né, a taça na saca de Benjamim. Não, simplesmente eles dão falta da taça, né, e você cria um clima de suspense, né, em qual taça que vai ser encontrada, né, e aí ele fala que foi encontrado, procurou-se até a taça, até a saca do irmão mais novo, e ela foi encontrada, quer dizer, né, ele deixa até o leitor entender, né, que o irmão mais novo, né, procurou em todos, encontrou na do mais novo, né, senão tinha parado a busca antes, né, e aí você tem também uma dúvida, tá? Não fica muito claro se Benjamim realmente pegou a taça ou se José armou para ele, tá? Isso fica em suspenso no texto, né? Lógico que se você olha para o texto como um todo, vamos dizer assim, desde o comecinho, ele dá a entender, né, que José estava preparando tudo isso.
mas ele deixa no ar para o leitor, ele não é tão explícito, né? Assim, isso me lembra, né? Tem um filme muito interessante, né? Que se chama 12 Homens e uma Sentença, né? No inglês é 12 Angry Men. Tem uma versão que é em preto e branco e depois fizeram, acho que na década de 80, uma refilmagem, né? E assim, um dos pontos altos do filme, né, que é quando o último jurado né, ele muda, né, de ideia, né, com relação ao caso, né? O filme é justamente isso, né? As pessoas vão mudando de ideia à medida que o caso vai ficando mais claro. E o último a mudar de ideia, ele fica meio subentendido, né, no filme em preto e branco pela cena. Mas ele não é tão difícil assim de entender, né? Mas por algum motivo o diretor da década de 80, da refilmagem, achou que precisava verbalizar. Então, assim, o twist, né, vamos dizer assim, ele é verbalizado por um dos personagens, né? E aí meio que você se sente assim, né, como se não tivesse, né, vamos dizer, será que o diretor achou que eu não tinha capacidade de perceber isso por mim, né? Então, assim, o texto original é muito mais interessante nesse sentido, ele vai meio nessa linha, assim, o leitor é capaz de deduzir, ele brinca com o leitor, né? E você não tem um retrucar da acusação pelos irmãos. Os irmãos não oferecem qualquer resistência, eles simplesmente se resignam ao fato, tá? Então, esse era o texto original. Aí você vai ter o texto do Reino do Sul, a camada do Reino do Sul, né? Então, assim, os escribas de Israel, eles fogem para Judá, né? Depois do cativeiro assírio, né? Da invasão do Império Assírio, né? Da invasão de Israel por parte do Império Assírio, eles fogem, levam as suas tradições textuais, né, já para o Reino de Judá. E aí, em Judá, né, esses textos eles sofrem uma expansão, né? E essa ideia de textos semitas sofrerem expansão, ela bate muito com o que a gente sabe da cultura semita, né? Então, você tem no meio acadêmico teorias de que não, que pegaram o texto A, o texto B, juntaram e fizeram um bolinho, né? Assim, que o texto bíblico foi escrito em camadas, isso é unânime, né, no meio acadêmico, mas existe uma divergência muito básica, né, que assim, o academicismo mais antigo, ele entendia isso, não, tinha texto A, texto B, juntaram e fizeram um bolinho, né? O meio acadêmico, né, a teoria mais moderna é de uma suplementação, que ele foi sendo escrito em camadas, né? Ele foi escrito uma camada, depois outra em cima, depois outra em cima. Isso bate perfeitamente com o que a gente sabe da cultura semita, né? Que assim, os escribas faziam isso, normalmente eles não apagavam o conteúdo anterior, eles pegavam aquilo e expandiam, na hora que estavam fazendo as cópias, eles agregavam informações, né? Eles não entendiam isso como uma falsificação. A gente entenderia assim, né? Mas você pega... isso é muito comum, isso é tão comum, mas tão comum, que se você pegar, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, vou pedir licença, eu não sou cristão, né? Sou judeu, mas na verdade hoje em dia eu não estou filiado, né, vamos dizer assim, ligado a nenhum movimento religioso, né, por uma questão própria. Meu foco é muito mais acadêmico, mas eu vou tomar emprestado um exemplo cristão, né, porque eu acho que os leitores, os ouvintes, a maioria vai conhecer, vai entender, né? Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é considerado, né, no meio acadêmico cristão aí, o mais antigo de todos, né? E você pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus e você colocar um do lado do outro, você percebe nitidamente esse fenômeno, né? Que assim, o Evangelho de Mateus, ele é nitidamente uma expansão em cima, no mínimo, do mesmo material que Marcos, né? Aí existem teorias diversas, né? Se Marcos teria sido a base de Mateus, ou se eles tinham um núcleo mais antigo, menor ainda, né, mais enxuto. Mas você vê nitidamente que parece que você pegou Marcos e expandiu. Você pega os textos do Mar Morto, né, agora voltando a exemplos mais judaicos, né, que o meu foco não é Novo Testamento, às vezes até peço, né,
recebo, né, pedidos, faz vídeo, mas assim, o meu foco é Bíblia hebraica, né, o meu domínio está mais nesse âmbito aí, porque eu sou judeu, né, então é o texto com o qual eu dialogo aí no meu cotidiano, né, com todo respeito aos nossos ouvintes cristãos, aqui a gente não desrespeita religião nenhuma, né, apenas saiba que o foco do canal é esse. Mas, então assim, falando já de um exemplo dos textos do Mar Morto, você vê muito isso, né, assim, textos bíblicos com expansão. Então você tem o texto bíblico junto a alguma coisa adicional, né? Então, por exemplo, né, aquela passagem que você tem Jacó sendo tocado, né, pelo anjo, né, o ser divino, né, com quem ele luta, né? Aí tem N interpretações sobre isso. E aí diz que ele começa a manquejar, né? E aí é dito que por conta disso os filhos de Israel não comem da juntura da coxa, né, o nervo ciático até hoje. Muito bem. Esse texto, vamos dizer, ele deu base para um costume alimentício, que na época do Segundo Templo bombou esse costume, né? E aí o que acontece, né? Você tem um texto bíblico nos manuscritos do Mar Morto, onde você tem esse episódio, né? E o ser divino ele toca Jacó, aí Jacó ele começa a manquejar, né? Aí Deus aparece para Jacó e fala: Jacó, não comereis da juntura da coxa, porque aí foste tocado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí em seguida você tem: por isso os filhos de Israel não comem, né, da juntura da coxa até hoje. Então veja que interessante, né? É o mesmo texto bíblico, mas no meio você tem uma expansão, você tem uma camada adicional, né? E isso é muito comum nos textos semitas, né? Eles tinham isso como, volto a dizer, como falsificação? Não. Minha câmera travou, deixa eu ver se eu consigo colocá-la novamente aqui, senão vai ficar para o resto do vídeo, né? Vamos lá. Eu não sei por que fica fazendo isso, né? Vai entender. Deixa eu botar ela para cá. Na verdade, eu tô sem a minha câmera principal e essa câmera aqui dele, ele faz isso. Mas então assim, eu parei, até dei um pouquinho, aproveitei que esse capítulo é um pouco mais enxuto e dei essa explicação porque eu acho que é interessante, né? Então assim, isso para eles não era considerado uma falsificação, isso era considerado uma coisa corriqueira. O escriba complementar o texto. Você tem os targumim, né? Também as traduções para o aramaico com comentários, né, dos escribas no meio do texto. Era assim, eles não faziam nota de rodapé, eles não tinham essa ideia de que estamos falsificando. Não, eles acreditavam que eles estavam agregando conhecimento. Tá? Muito bem. Então, volto a dizer, o texto da narrativa do Reino do Norte ele é só um relato pela procura da taça, né, ele deixa em suspenso, os irmãos não retrucam, né, e aí isso fica assim nos capítulos seguintes, obviamente, né, José vai acabar revelando quem ele é. O que aconteceu com o texto do Reino do Sul? O que os escribas do Reino do Sul eles adicionaram? Né? Bom, Judá, na época do Reino de Israel, era nada. Era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Era um estadozinho pequenininho ao sul de Israel. Né? Se você já foi a Israel, né, se você já viu, olhou um mapa, né, com um detalhe, você sabe disso, que assim, de Jerusalém para baixo é quase tudo deserto, né, assim, é muito semiárido, né, e Jerusalém está lá bem no miolo ali, né, bem no que seria quase a divisa, né, entre o que seria na antiguidade o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então você vê nitidamente, né, que dali para cima você tem mais prosperidade, né? Então o Reino de Israel era um reino muito próspero, né? Então assim, foi um reino que em dados momentos se destacou, e Judá só foi se destacar depois que a Assíria passou a ripa em todo mundo que estava em cima. Aí que Judá pôde crescer. Antes disso, Judá era nada, né? Mas aí então os textos do Reino do Sul, com uma linguagem mais sulista, é muito interessante, porque eles começam a trazer Judá, né, como se destacando, né, justamente porque Judá estava lá no miolo, né, não era nem considerado um dos irmãos originais lá de Israel, e de repente ele se destaca, ele se torna uma liderança importante, né, e isso é usado para ensinar geopolítica, né, para a galera daquela época, né, olha, foi assim que Judá se tornou importante.
Eles tinham que ensinar alguma coisa para explicar, mas por que de repente, né, essa galerinha aí de Israel, todo mundo se lascou e Judá é que está por cima, né? Então, Judá aparece como sendo o defensor dos oprimidos, aquele que fala, não vou deixar isso acontecer, que protege. Isso tem tudo a ver com o acolhimento dos israelitas por parte do pessoal de Judá, né, da ascensão geopolítica de Judá, do reino de Judá. Né? Então, aí você tem esse acréscimo no início do século VII. Tá? Muito bem. O que vai acontecer? Depois você vai ter uma terceira camada nesse texto, né, que é um texto pós-exílico, e ele é mais explicativo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o texto pós-exílico está mais preocupado com a moralidade, né? Então, assim, ele não quer, né, o texto pós-exílico, toda vez que você tem alguma coisa moralmente meio ambígua, você teve algum escriba no pós-exílio que olhou para aquilo ali e falou, isso aqui tá muito estranho, vamos dar uma suavizada, né? Assim, era uma época em que eles estavam muito preocupados em ensinar moralidade, né, para o povo, ensinar o povo a ser moral, né, a não fazer bobagem, não ser imoral. Então, eles não queriam dar a entender que Benjamim poderia ter roubado a taça, né, principalmente uma taça usada, né, para sortilégio, etc. Né? Assim, ele não queria dar a entender isso e de repente você vai ter, né, um texto que não há consequência para Benjamim aí. Né? Então o que ele faz? Ele traz uma explicação, ele elimina a ambiguidade, ele coloca no início do texto que José teria armado para Benjamim, né? E faz menção ao episódio do dinheiro também devolvido, né? Que também era uma coisa que tinha ficado meio no ar, né? E aí, os irmãos vão falar, não vão falar nada, vão ficar com o dinheiro e tá tudo bem, né? O texto do Reino do Norte não está nem aí para isso, né? Eles não estão preocupados com isso, era muito mais o destino dos irmãos, não estava tão preocupado com como é que o leitor vai perceber as ações dos irmãos, né? Então, volto a dizer, né, os textos pré-exílicos estão mais preocupados com mostrar os planos do Criador, né, ao passo que os textos pós-exílicos estão muito preocupados no exemplo que se está passando do comportamento, né, para as pessoas, porque os patriarcas eram tidos como modelos de comportamento, de conduta. Né? Até hoje, você tem muito folclore judaico, por exemplo, envolvendo os patriarcas, justamente para tentar mostrar, dar exemplo de como fazer nas condutas, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o judaísmo pós-exílico, depois da destruição do templo, né, ele passa a ter muita oração, né, como uma espécie de um substituto litúrgico para as atividades do templo. Né? E aí como é que você inspira as pessoas a rezarem, né, 2 vezes ao dia, né, fazerem duas vezes, né, de oração, 2 orações ao dia, talvez até uma terceira à noite, né? Então chegar ao ponto de 3 orações por dia. Como que você faz isso? Né? Atribui aos patriarcas. Não, os patriarcas inventaram oração assim, a balela, inventaram porcaria nenhuma. Nos tempos dos patriarcas você não tinha isso daí é pós-exílico, né? Mas qual era o objetivo de quem criou esse folclore? Era iludir as pessoas? Não, era usar justamente os patriarcas como modelo de conduta. É outra cultura, né? Percebe? Então a gente não pode julgar pela nossa cultura. Tem muita gente ignorante que julga. Inventou, tá mentindo. Não é esse o objetivo da coisa. Tá? Lembre-se, né, a gente tem que entender o aspecto cultural da Bíblia hebraica, por isso eu gasto tempo explicando isso aqui. Né? Muito bem. Então, o único problema, né, do texto completo, já com o acréscimo pós-exílico, é que você perdeu o clímax, né, aquela coisa, tensão que o leitor fica, né, de nossa, vai encontrar, nossa, o que aconteceu, nossa, quem foi que fez, né? Não tem isso, está explicada a armação desde o começo, né? Então fica aquela mesma sensação que eu tive com o filme, né, 12 Homens e uma Sentença, assistindo a refilmagem, tá? Então vamos dar uma olhada, né, no que seria uma reconstrução da narrativa original. Lembrando, tá, pessoal, que quando a gente fala disso, né, existe um quê de incerteza aí nessa reconstrução. A gente chega o mais próximo possível do texto original. Não dá para ter 100% certeza que o texto era esse, mas assim, é o mais próximo que a gente consegue chegar. Mas ainda assim é uma reconstrução, tá?
Mas veja como fica o texto, fica bem diferente. Olha que interessante. Quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Né? Então lembra, eles tinham tido uma refeição com José, tal, tinham ficado ali, típico, né? Assim, não era, as pessoas não passavam na casa do outro e tomavam um café por 1 hora, né? Normalmente ficavam 2, 3 dias, isso era muito comum. Né? Então quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade, não iam longe, quando José disse ao seu intendente: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é o que serve a meu senhor para beber e também para ler os presságios? Procedestes mal no que fizeste. Então aqui José está indicando aí que ele deu falta da taça dele. Né? Ele os alcançou, pois, e lhes disse essas palavras. Mas eles responderam: por que, meu senhor, falas assim? Longe de teus servos fazerem semelhante coisa. Aquele de teus servos com quem se encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então, os irmãos estão muito convictos que nada aconteceu. Né? Ele retomou: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Ele procurou, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo, e a taça foi encontrada. Né? Aí aqui, olha o clímax, aqui o leitor, olha, pera lá, né? Começou com o mais novo, com o mais velho, chegou no mais novo e a taça foi encontrada, não falou se foi encontrado com o irmão do meio. Nossa, a taça foi encontrada com Benjamim, que babado, né? É assim que o leitor fica, aquele, nossa, tá mordendo o dedo já, né? Então eles rasgaram suas roupas, né? Isso é um sinal, né, de luto, de desespero, né? Era muito comum, de contrição, né? Carregou cada qual o seu jumento e voltaram à cidade. José lhes perguntou: o que é isto que fizestes? Não sabias que um homem como eu sabe adivinhar? Né? Aqui ele está brincando com os irmãos, né? Assim, falando de um poder, né? Assim, que ele teria, né? Eles responderam: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Né? Então os irmãos estão bem humilhados aí. Foi Elohim quem mostrou a falta de teus servos. Né? Então agora eles vão atribuir ao Eterno. Olha que interessante, né? E isso é importante por quê? Porque no começo eles não atribuem os sonhos ao Eterno, né? Eles, pelo contrário, né, vão lá e querem matar o José. Aqui não, eles mostram humildade, acatam o que o Eterno estaria mostrando, né? Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Mas ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Aqui ele dá meio que a entender, né, que o que ele quer é ficar com Benjamim. Né, assim, ele quer tirar Benjamim das mãos dos irmãos, assim, num primeiro momento, assim, que seria esse o objetivo de José. Né, ainda veria os irmãos como iníquos, né, e queria proteger Benjamim, queria ficar com o irmão da mãe dele, né? Que seria meio como um alter ego, né, para José na história. Tá? E aí o comentário sobre a narrativa original, né, o comentário aqui do Tsemaioré, que diz assim: mais uma vez, José cria um pretexto para o retorno de seus irmãos. Mas no texto do Reino do Norte, os leitores compartilham a surpresa dos irmãos. Eles não sabem que o cálice foi plantado por José, já que os primeiros versículos do capítulo foram adicionados pelo harmonizador pós-exílico. Então aqui os irmãos, né, o leitor, ele vai ficar surpreso, junto com os irmãos. Né? Então é bem interessante. Acaso é plano de José, de acordo com o texto do Reino do Norte, para manter Benjamim com ele e enviar os irmãos em casa? Né? Na verdade não é em casa, é para casa. Né? Só corrigir aqui. Então é isso, né, que eu falei para vocês, assim, vai ficar naquela coisa: será que esse é o plano de José? Ficar com Benjamim? Né? Então lembra, né, estamos falando de quem está lendo pela primeira vez. Né? Isso parece provável até o próximo capítulo, quando ele é afetado pela angústia dos irmãos, confinados no texto do Reino do Norte, aos versículos 13 a 16. O longo discurso passional dos versículos 18 a 34 foi adicionado pelo escriba do Reino do Sul. Então toda aquela dramaticidade, né, principalmente de Judá, né, e depois de José, vai ser adicionada pelo Reino do Sul.
Tá? No Reino do Norte você não vai encontrar isso, né? Mas vai ter o clímax, sim, dele ser afetado pela angústia do irmão. E aí mostrar o quê? Por que José é diferente, né? Assim, os irmãos não estão nem aí para a angústia do pai quando José é vendido como escravo, ou mesmo para a angústia do próprio José. Eles não estão nem aí. Né? Ao passo que José mostra uma compaixão, mostra qualidades de um líder, né? E por isso ele se torna digno. Né? Lembrando, né, que José é pai de Efraim, né, e a meia tribo de Efraim, né, tida depois como meia tribo, né, na época do Reino do Norte era uma tribo, a tribo de Efraim, a casa de Efraim, eles eram a classe dominante, né, do reino de Israel. Então, essa história ela tem o endereço certo. Né? Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Vou passar um pouquinho só para o último slide. Né? Lembrando, tá, pessoal, nós temos tido pouca gente nos ajudando e estamos precisando desesperadamente de recursos. Agora, para o segundo semestre, a gente precisa renovar a hospedagem do site, né? Precisamos de apoio, né, para adquirir uma série de materiais para a gente dar sequência às nossas aulas. Então, não se esqueça da sua responsabilidade também em ajudar. O YouTube não nos paga nada, nós não temos qualquer retorno financeiro com o YouTube e nós dependemos exclusivamente da ajuda de vocês para que a gente possa continuar a produzir materiais. A forma mais fácil de fazer isso é pelo Pix, universomonoteísta@gmail.com. Aqui está em maiúsculo, mas uma pessoa me alertou que tem que ser tudo minúsculo na hora de botar o Pix, ok? Ou através de uma das contas que aparece no seu vídeo, tá? O Caixa Econômica, Banco do Brasil. Lembrando que a Caixa Econômica você pode fazer nas lotéricas e o Banco do Brasil nos Correios. Não deixe de nos ajudar, seja generoso. Se você acredita na importância desse trabalho, como eu acredito, que é um trabalho mais acadêmico, sem puxar sardinha para nenhuma religião, sem ser dogmático, né, mas sim voltado para a gente entender o texto tal qual ele foi escrito dentro do seu conteúdo e panorama cultural, histórico, né, para que a gente possa ter um entendimento diferenciado aí das escrituras. Se você acredita na importância desse trabalho, não deixe de nos ajudar. Muito em breve teremos a segunda parte desse capítulo, então, né, não perca logo mais, né, a segunda parte aí do capítulo 44, se o Eterno assim nos permitir.